Olá, bem-vindo à nossa aula de número 4. Nesta aula trabalharemos norma culta e a linguagem falada, variação linguística e a relação entre a oralidade e a escrita. Para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos nos fazer a seguinte pergunta: como nós falamos com os outros? Falamos da mesma maneira no trabalho e em casa? E com os amigos? E nossa escrita é igual à fala? Com certeza você já deve ter pensado sobre essas questões e lembrado de algumas diferenças que existem nesse processo. Por isso que temos na nossa língua uma divisão em norma culta e linguagem falada. A primeira delas, a norma culta, é usada em situações formais e em documentos oficiais. Apresenta maior preocupação com a pronúncia das palavras, faz uso da norma culta, ou seja, aquela que está de acordo com a gramática normativa, não apresenta gírias e, por todas essas razões, é considerada uma variante prestigiada. A linguagem falada, por sua vez, é utilizada em situações informais, despreocupada com as regras rígidas da gramática normativa, influenciada pelo tom de voz, mímicas e fisionomia. Também apresenta coloquialismos, expressões próprias da fala, tais como pega leve, se toca, tá rolando, etc. Faz uso de gírias e de formas reduzidas ou contraídas, pra, se, peraí, etc. Faz uso frequente de palavras ou de termos para articular ideias, como exemplo, tipo assim, aí, então, etc. E por todas essas razões é considerada a variante mais espontânea. Além de todas essas características apontadas, a linguagem falada ainda apresenta um aspecto muito importante, que é a variação linguística. Essa acontece quando surge uma variante da norma culta, originada por algum motivo tal como região geográfica, como por exemplo os gaúchos e os nordestinos, grupo social, como por exemplo pessoas mais desvalorizadas economicamente, pessoas mais abastadas economicamente, o tempo, ou seja, pessoas mais experientes e outros mais jovens, e o contexto social, como por exemplo, grupos diferenciados chamadas de tribos, como os skatistas, os surfistas, os rappers, entre outros. Esta última, ou seja, as gírias, são consideradas por muitos estudiosos como gírias de grupos específicos. No entanto, também podemos encontrar gírias por espaço de tempo, conforme as gerações vão passando, assim como regionais. Observe os exemplos abaixo. Quem que é aquele pão? Olha o brotinho passando. Que mina aquela que estava contigo, hein? Pelo quadro, é possível perceber que um mesmo significado se materializa de maneiras diferentes ao longo do tempo. Ao passo que brotinho, nos anos 60, foi uma palavra utilizada para designar mulheres jovens bonitas, atualmente elas foram substituídas pela palavra mina. E, embora não tenhamos mencionado, gata já ocupou este posto durante muito tempo. Pão, por sua vez, é o homem jovem bonito, que também já foi filé, gato, entre outras palavras. Além disso, é possível visualizarmos alguns exemplos regionais. Observe. Na Bahia, usamos azuretado para aquele cara confuso. Já no Ceará, perereca, além de se referir ao anfíbio, tal qual utilizamos aqui no Sudeste, também serve para nos referirmos ao indivíduo de pequena estatura. Percebeu como as gírias não são algo somente da galera maneira, descolada? Ela está presente em vários grupos sociais. Outro exemplo de linguagem específica é o jargão. O que podemos dizer sobre esse tipo de linguagem? É similar à gíria,
ou seja, é um tipo de linguagem específica de um determinado grupo, mas este é profissional normalmente. Devido ao fato de estar ligado às profissões, apresenta um linguajar muito técnico, de difícil compreensão para quem é alheio a este grupo e não detém o conhecimento técnico que o envolve, tal qual os médicos, o pessoal formado em direito, economia, entre outros exemplos. Observe este exemplo da área de gestão. Infelizmente, a alocação de recursos em outras áreas de risco obstaculizou a realização do briefing do projeto no prazo crítico da missão. Opa, parece que esse cara que está conduzindo a reunião não está falando a minha língua. Vamos dar uma conferida nisso? Entendendo o jargão. Pois é, com certeza você deve ter sentido uma dificuldade com esse colega aí da reunião. Vamos então entender o que aconteceu aqui. Quando ele disse, infelizmente, a alocação de recursos em outras áreas de risco obstaculizou a realização do briefing do projeto no prazo crítico da missão, na linguagem comum a todos estava querendo dizer que relaxei e não consegui terminar o meu relatório no prazo exigido. E aí, ficou melhor agora? Agora que já vimos juntos alguns exemplos de variação linguística, gíria e jargão, que tal passarmos aos exercícios e praticarmos um pouco? Então vamos lá. Nossa primeira atividade apresenta a seguinte situação. 3 jovens trabalhadores rurais conversam com um repórter a respeito da situação de trabalho que eles vivenciam. De acordo com os jovens, que têm entre 17 e 20 anos, e são moradores da cidade paraibana de Bom Jesus, na divisa com o Ceará, eles trabalham o dia inteiro nas roças de milho e feijão, mas não recebem salário. Explicam para o repórter que a relação de trabalho que existe é de meia, ou seja, metade da produção fica para o dono da terra e metade para os trabalhadores. A questão, então, faz a seguinte colocação. Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de trabalho. Utilizam a expressão é de meia e logo em seguida explicam o que isso significa. Ao dar a explicação, eles: letra A, alteram o sentido da expressão. Letra B, consideram que o repórter talvez não conheça aquele modo de falar. Letra C, dificultam a comunicação com o repórter. Ou a letra D, desrespeitam a formação profissional do repórter. E aí, o que você pensa a respeito da intencionalidade da explicação dos jovens trabalhadores rurais? Já refletiu sobre isso? Então vamos lá. A alternativa correta para esta questão é a letra B, ou seja, eles consideram que o repórter talvez não conheça aquele modo de falar. Por isso, eles explicam a expressão é de meia. A segunda questão nos traz um trecho de um texto poético. Observe. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado aquilo que Deus me deu. Este é apenas um trecho da obra A Terra Naturá, do grande mestre Patativa do Assaré. Se você estiver curioso sobre o restante do poema, pode ouvi-lo neste link. Integrante de uma questão apresentada no Enem de 2009, o texto revela a variação linguística tão presente em nossa língua. Desta maneira, o concurso apresentava a seguinte proposição. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante.
Vamos ver as alternativas. Letra A, escolarizado proveniente de uma metrópole. Letra B, sertanejo morador de uma área rural. Letra C, idoso que habita uma comunidade urbana. Letra D, escolarizado que habita uma comunidade do interior do país. Ou a letra E, estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. E aí, como você identifica esse falante? Já refletiu sobre sua resposta? Pois bem, vemos que a alternativa correta é a letra B, uma vez que vemos que existe uma variedade linguística regional e o sujeito que a utiliza não domina as regras internas que compõem a língua, ou seja, é um sertanejo morador de uma área rural. Esta foi nossa quarta aula. Nela, falamos sobre norma culta e linguagem falada, assim como sobre as relações que são estabelecidas entre essas duas, envolvendo as diversas variantes, tais como contexto, grupo social, poder aquisitivo, idade, região geográfica, etc. Até a próxima aula!